hoje é dia 24/3/2021 e hoje a nossa aula é, a África de todos. Na realidade, Brasil, a África de todos, né? Gente, a África, ela é um continente muito grande, tá certo? Deixa eu ver aqui. Certo. A África, gente, ela é um continente muito grande. E ela está dividida em vários países. Cada país tem povos com costumes e línguas diferentes. Em média, 80% da África se encontra na região intertropical da Terra, ou seja, localizam-se entre os trópicos de Capricórnio, que se encontra ao sul, e o trópico de Câncer ao norte. O restante do continente se encontra nas regiões temperadas, tá? Quando os portugueses, gente, eles chegaram ao Brasil, vocês já sabem que eles encontraram os índios, tá certo? Só que eles tentaram fazer com que os índios virassem escravos, mas os índios tinham espíritos livres e davam muito trabalho. Então eles tiveram a ideia de trazer os negros, os africanos negros, como escravos para trabalhar no Brasil, tá? Mas antes eu quero que vocês vejam que a África, gente, olha aqui, a África, ela não é só essas figuras aqui da pobreza. A África também é beleza, a África também é diversidade, tá certo? A África, ela é rica, ela era muito mais rica antes dos colonizadores entrarem lá. Depois que os colonizadores entraram, que começaram a trazer as especiarias, começaram a destruir as famílias, né, africanas para levar os negros como escravos, né? Aí a África foi empobrecendo. Hoje em dia existe muita fome na África, mas a África era um país riquíssimo e ainda continua sendo belíssimo, tanto de flora como de fauna, tá? Então vamos lá. Bom, a origem do povo brasileiro, vamos continuar falando, assim como a tia já falou um pouco, né? Ele foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. Tia, o que é miscigenação? Mistura. E o que são etnias? São raças, né? Índios, brancos, negros, tá certo? Asiáticos, italianos, tudo isso formou a população brasileira. Então ela é bastante misturada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. E quais são os principais grupos que formaram o povo brasileiro, né, tia? Os índios, os africanos, os imigrantes europeus e os asiáticos, tá? Na época, isso aconteceu na época da colonização, tá certo, gente? E essas misturas, gente, de raça não pararam só neles, porque vieram os judeus, os alemães, os italianos, os espanhóis. Podemos dizer, então, que o povo brasileiro é a mistura de culturas diferentes, de povos diferentes e de necessidades diferentes. O povo brasileiro é uma mistura de raças, né? Por isso que existe tanta gente diferente no nosso país, tá certo? E vale lembrar que, como a tia falou, a África era um país riquíssimo. Nas próximas aulas, nós veremos a riqueza, estudaremos sobre a riqueza da África, estudaremos sobre a influência dos negros aqui no Brasil, tá bom? Beijos e até a próxima aula.